Olá, seja bem-vindo ao meu projeto Casamento. Que bom ter você aqui de volta. Então, estamos conversando sobre namoro, sobre diálogo no namoro, aprofundar esse diálogo. E no último vídeo eu falei um pouco sobre temperamentos. Não assistiu ainda? Não deixe de assistir. Tenho certeza que você vai gostar. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão dos temperamentos. Na verdade, eu já até fiz alguns vídeos aqui falando sobre os temperamentos e eu te aconselho a dar uma olhada nesses vídeos também. E é claro que aqui eu vou dar um enfoque um pouquinho diferente. Vem comigo, você vai entender. Então, continuando o nosso papo sobre diálogos, sobre o diálogo no namoro, sobre a importância dessa conversa, de se perceber o outro, de perceber a nós mesmos, quem somos, o que desejamos nesse relacionamento, que tipo de relacionamento queremos ter. Tudo isso é importante ser conversado, ser percebido nessa fase do namoro. E aí eu falei sobre a questão dos temperamentos. Eu já fiz alguns vídeos, como eu disse na introdução, né, sobre as diferenças de temperamentos. Como que a gente pode ser todo mundo ser humano, quando nós podemos ser todos humanos e sermos tão diferentes na forma de agir. Às vezes até dentro da mesma casa, você tem 5 filhos, criados no mesmo ambiente, na mesma casa, com os mesmos pais, passando pelas mesmas dificuldades e alegrias e com temperamentos totalmente distintos. Não é assim? Então, não é diferente também a pessoa com quem a gente encontra para se relacionar no momento de namoro. E até mesmo quando a gente procura e já se relacionou, e já noivou, e já casou, e está hoje com um companheiro, uma companheira. E será que a gente conhece o temperamento de cada um? Será que você conhece o seu próprio temperamento? Então, nos vídeos que eu gravei, que eu falei um pouco sobre temperamentos, eu falei apenas do tripé, né? Que vai dar origem à divisão de 8 temperamentos, segundo a teoria de um filósofo francês chamado Lessene. E ele fundamentou a sua teoria, seus estudos, nesse tripé, que é a emotividade, a atividade e a ressonância. Só vou recordar um pouquinho cada um deles. Se você quiser saber um pouco mais, assista aos vídeos que estão aqui no meu canal do YouTube. É só para poder a gente associar isso à questão da importância de se perceber esses relacionamentos na fase do namoro já. Então, o que é a emotividade? A emotividade, todos nós temos emoções e todos nós sentimos emoções, né? A diferença é na forma como cada um percebe, sente essa emoção, como cada um reage às situações. Às vezes, aquelas pessoas que são mais emotivas, que choram com mais facilidade, se tocam com muita profundidade naquilo que é apresentado a elas, seja uma cena drástica, seja uma cena suave. Há outras pessoas que às vezes até parecem nem sentir emoção, parece que são frias diante de determinadas situações, e há outras que se emocionam, mas não é assim logo de imediato. Eu até brinco lá no vídeo, falo assim, o emotivo é aquela pessoa assim, o não emotivo não é que ele não sente, ele é, ele tem um jeito diferente de reagir à emoção. A atividade, tem pessoas que são extremamente ativas, que não conseguem ficar paradas, não é verdade? Tem gente que é assim. E tem aqueles que para se movimentar precisa de um empurrão. E tem aqueles que preferem nem empurrão, querem ficar parados. E há a questão da ressonância. O que é a ressonância? A ressonância é o quanto que aquilo que me impactou fica guardado dentro de mim. Eu sou aquela pessoa que fico remoendo o passado, fico revendo as coisas que passaram, sabe? Aquelas pessoas que ficam assim, aquele dia você fez isso, assim, assim, aquela tarde, São pessoas que vão remoendo esse passado, que as coisas ficam guardadas dentro dela com mais intensidade, com muito mais tempo.
E há que são chamadas, inclusive, de secundárias. E as pessoas que são primárias, que são aquelas pessoas que as coisas impactam, mas elas estão muito mais focadas aqui, no presente. Não que não prestem atenção no passado ou olhem para o futuro, mas elas estão mais no presente. O secundário fica lá agarrado no passado e pensando lá no futuro o que vai ser de mim. Veja, essas são características básicas, são tripés que vão distinguir 8 tipos de temperamentos. Só por esse tripé já dá para você observar se o seu namorado, a sua namorada, como é que ela se comporta. Como é que ela é ou ele é diante de situações que provocam uma emoção? Ele impacta de uma forma muito intensa, menos intensa? É uma pessoa muito ativa, menos ativa? É uma pessoa que fica remoendo o passado ou que é muito prático, que resolve as coisas no presente? É uma pessoa mais lenta, uma pessoa mais ativa? Uma pessoa, às vezes é lenta, às vezes é ativo? Como ele é, como ela é? É isso que você precisa prestar atenção. Sabe por quê? Porque quando chega no casamento, e quem é casado aqui vai entender bem o que eu estou falando, muitas vezes a mulher que gosta mais, eu até falei isso no vídeo passado, citei mais ou menos esse exemplo, a mulher que é mais sociável, que gosta mais de sair, que gosta de festa, que gosta de estar com os amigos, e ele que é mais caseiro, que tem um temperamento mais assim, mais de tranquilidade, poucas atividades. Isso pode gerar um conflito se não houver um entendimento da característica de cada um e se não houver um comprometimento, uma boa vontade em superar, inclusive, as diferenças, as características negativas do seu próprio temperamento. Isso é muito importante. Tão importante quanto você se conhecer, conhecer o seu temperamento, é também importante você conhecer o temperamento do outro, para que depois que vocês estabeleçam um compromisso para toda uma vida, que é um casamento, vocês não fiquem cobrando um do outro coisas que não serão possíveis de serem mudadas. Algumas coisas podem ser melhoradas, mas outras não vão mudar. Quem é muito ativo vai ser muito ativo a vida inteira. E quem é mais tranquilo vai ser tranquilo a vida inteira. Porém, ele pode melhorar e ser uma pessoa, buscar ser uma pessoa um pouco mais ativa, o outro pode buscar ser uma pessoa mais tranquila, um pode trazer equilíbrio para o outro, com aquilo que você tem de mais positivo no seu temperamento e trabalhando, se esforçando em melhorar, em corrigir, em educar aquelas características negativas do seu temperamento. Para isso, é preciso que você tenha um autoconhecimento. O quanto você se conhece. O quanto você está, de fato, conhecendo essa pessoa com quem você está se relacionando. Já pensou nisso? E muitas vezes a gente precisa de ajuda profissional para saber disso. Se não, também, se você quiser fazer uma busca independente, tem tantos artigos, tantas coisas falando sobre temperamentos na internet e tudo. Pare, se observe. Como é que eu sou? Como é que é a minha tendência de agir? Né? Mais emoção, mais atividade, menos atividade, meio termo. As coisas ficam muito marcadas dentro de mim, as coisas batem e daí a pouco já passam. Eu estou mais preocupado com agora, eu estou mais preocupado lá com o passado, com o futuro. Como é que eu sou? É só nesse sentido que eu queria falar sobre temperamentos, para que você se observe, para que você observe a pessoa com quem você se relaciona, porque determinadas coisas não irão mudar, elas serão assim a vida inteira. Então, eu vou dar um exemplo interessante. Eu sempre vou partilhar com vocês um exemplo meu pessoal. Eu sempre achava assim, eu gosto muito de dançar, gosto de danças de salão. E eu pensava, gente, como será se eu me casar ou encontrar um homem que não goste de dançar? Nossa, acho que vai ser o fim para mim. Pois bem, meu marido não dança. Mal uma dança lenta, muito naquele passinho ali. No entanto, eu não deixo de ser feliz com ele, apesar dele não dançar, né? Porque tem tantas outras coisas boas que o dançar ou não dançar não faz a menor diferença. E é isso que a gente deve observar nos nossos relacionamentos.
O quanto eu vou dar conta de caminhar com essa pessoa, com esse seu jeito próprio de ser, né? E lidar com ele, aprender a lidar com ele ou com ela, ou o quanto eu não estou disposto a isso. São coisas que devem ser conversadas na fase de namoro. Fez sentido para você? Então, se você gostou, curte, compartilhe, deixe o seu comentário. Continuo aguardando você. Até a próxima. Um grande abraço.